Olá a todos, a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu gostaria de compartilhar com vocês sobre o porquê a rebelião é como pecado de feitiçaria, que a palavra de Deus fala sobre isso, é o que vamos ver agora. O texto para referência se encontra no livro de 1 Samuel, capítulo 15, versículo 23. Porque a rebelião é como o pecado de feitiçaria. Ela é a obstinação, é como a idolatria e cultos a ídolos do lar. Visto que rejeitaste a palavra do Senhor, ele também te rejeitou a ti para que não sejas rei. Isso é o Senhor Deus falando através do profeta Samuel para o rei Saul, que foi o primeiro rei de Israel. A rebelião é como um pecado de feitiçaria, porque desvia as pessoas de Deus. O feiticeiro rejeita Deus, procurando ajuda de outros espíritos. Da mesma forma, o rebelde rejeita Deus, desobedecendo os seus mandamentos. O que é rebeldia? Rebeldia é se recusar a obedecer a uma autoridade. O rebelde tem o compromisso e o dever de obedecer à autoridade, mas decide desobedecer. Rebeldia é rejeitar a autoridade de outra pessoa. Quando a Bíblia diz que a rebeldia é como pecado de feitiçaria, está falando sobre a rebeldia contra Deus. Todos devemos obediência a Deus, porque Ele nos criou e sabe o que é melhor para nós. Quem desobedece a Deus, sabendo que o que está fazendo é errado, entra em rebelião contra Deus. Essa pessoa rejeita a autoridade de Deus em sua vida. Um exemplo de rebelião foi o rei Saul. Deus o mandou destruir completamente os amalequitas e tudo que eles possuíam. Mas quando Saul venceu a batalha, ele guardou para si o melhor dos rebanhos. O profeta Samuel repreendeu Saul por sua desobediência, mas Saul achava que tinha feito o que era certo. Ele se desculpou dizendo que iria usar os rebanhos para oferecer sacrifícios a Deus. Então Samuel lhe disse que Deus prefere obediência do que sacrifícios. Com a história de Saul, podemos aprender algumas coisas sobre a rebelião. Ela começa quando alguém acha que sabe mais que Deus. Saul achava que seu plano de guardar os rebanhos era melhor que obedecer à ordem de Deus. A rebelião leva a atos de desobediência. Saul sabia que não estava fazendo a vontade de Deus. Por vezes se disfarça. A rebelião se disfarça. Saul tentou convencer a Samuel que ele tinha feito tudo certo. A rebelião resulta em castigo. Por causa de sua rebelião, Deus rejeitou Saul como rei. Qual é a ligação entre rebeldia e feitiçaria? Quem faz feitiçaria se envolve com demônios. Quem se rebela contra Deus também se abre à influência de demônios. Só existem dois lados. Quem não se sujeita a Deus, se sujeita ao diabo, o líder de toda rebelião contra Deus. A Bíblia proíbe a feitiçaria, como está escrito em Deuteronômio, capítulo 18, do versículo 10 ao 12. Quando alguém se envolve em feitiçaria, está se opondo a Deus. Assim, feitiçaria é uma forma de rebelião contra Deus e tem consequências muito graves. Essa é a palavra de Deus, que possamos obedecê-lo. Ele, como mesmo eu pude compartilhar com vocês, o profeta Samuel diz que o melhor é obedecer a Deus do que sacrifícios. O maior dos sacrifícios foi feito lá na cruz do Calvário, quando o Senhor Jesus derramou seu sangue para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ele derramou o sangue dele por toda a humanidade,
Mas como está escrito em João 3,16, né? Somente aquele que crê não vai perecer, vai ter a vida eterna. Aquele que não crê já está condenado, como diz no capítulo 3 de João. Então, que possamos obedecê-lo, fazer aquilo que é correto diante dele, né? Porque como mesmo podemos perceber, a rebeldia, a desobediência nos afasta de Deus. É como aconteceu lá no Jardim do Éden, com a desobediência de Adão e Eva. Eles ficaram separados de Deus, e por isso que veio o sacrifício de animais, né, pelos pecados. Mas depois veio aquele que derramou seu precioso sangue para que hoje eu e você pudéssemos ter a vida eterna. Mas somente aquele que crê. Você que estiver me assistindo pela primeira vez, abra o seu coração para o Senhor Jesus. O que importa é obedecê-lo e não sacrificar coisas a demônios, porque isso é desobediência, é pecado de feitiçaria, como podemos perceber. Então, que possamos fazer aquilo que é certo, correto diante de Deus, se quisermos entrar para o reino dele. Todos os dias devemos nos avaliar, nos examinar, ver como que está a nossa vida com Deus. Por isso que Saul foi rejeitado por Deus, porque ele não quis obedecer às ordens de Deus. E toda pessoa que desobedece uma ordem de Deus, a consequência vem sobre a vida daquela pessoa. O pecado nos afasta de Deus, a desobediência nos afasta de Deus, mas o único que pode nos religar e nos levar até Deus novamente é o Senhor Jesus. Ele é o único caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por Ele. Não há outro Deus além do Senhor Jesus. Ele é o único que foi capaz de ir para a cruz do Calvário para morrer, né, pelos nossos erros, porque aquela cruz era para mim e para você. Não era para o Senhor Jesus, mas para que se cumprisse a palavra de Deus, como está escrito no livro do profeta Isaías. Foi necessário, capítulo 53, foi necessário que ele padecesse pelos nossos erros, e o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Amém? Glória a Deus. Essa é a mensagem. Que não sejamos como o rei Saul, que desobedeceu a Deus e sofreu as consequências depois. Leiam 1º e 2º Samuel, para ver o que aconteceu com o rei Saul e os seus filhos. A consequência do pecado traz morte, como diz Romanos 6:23. Eu sempre menciono esse versículo nos meus vídeos, nos vídeos que foram gravados anteriormente. Paulo vai dizer na sua carta aos Romanos, capítulo 6:23, o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna através do Senhor Jesus Cristo. Então, venha para Cristo Jesus. Você que um dia foi do caminho dele e se afastou por algum motivo, afastou você de Deus, o homem, você olhou para o homem e não para ele. E isso te afastou de Deus. Retorne o quanto antes. Pois podemos deixar sim aquele templo, o templo congregacional, mas Jesus jamais devemos deixá-lo. Porque a pessoa que se afasta de Deus é porque nunca teve um encontro pessoal de fato com Ele. Venha o que vier sobre nós, se a perseguição vier sobre nós, como já está nos perseguindo, seja na escola, seja onde estivermos, devemos continuar firmes na rocha eterna que é Cristo Jesus. Amém, glória a Deus. Fiquemos com esta mensagem, possamos obedecer, porque a desobediência
É uma rebelião contra Deus. Então, que possamos obedecer. E é como o pecado de feitiçaria. Que possamos nos arrepender a cada dia dos nossos atos. Porque pecamos com as nossas mentes, no nosso apalpar, no nosso agir, no nosso andar, no nosso falar. E todo dia, se estamos... É uma briga entre a carne e o espírito. Se a carne está bem alimentada, é lógico que vamos dar brecha, né, para o diabo agir através da carne. Mas se o nosso espírito está bem alimentado, aí sim nós não damos brecha e nem autoridade para a carne sobressair. Então que venhamos a alimentar o nosso espírito com a palavra de Deus. É meditar dia e noite. Amém? Lendo a palavra, a gente fortalece o nosso espírito e não damos brecha para o inimigo agir nas nossas vidas. Eu quero orar pela sua vida. Amém, nesse momento. Senhor Deus, obrigada pela tua palavra. A tua palavra é viva e eficaz. A tua palavra não volta vazia. Se alguém estiver assistindo esse vídeo agora, neste momento, que o teu Espírito toque essa vida para que ela venha se arrepender dos seus pecados e venha se converter a ti, Pai. Se pecamos no nosso agir, no nosso falar, no nosso andar, Pai, tenha misericórdia de nós, Pai. O Senhor diz que o Senhor é o nosso advogado se pecarmos. Temos o Senhor do nosso lado e que não venhamos a cometer os atos novamente. Pai, os dias são maus, como diz a tua palavra, mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Pai, se alguém enfermo entre nós, o Senhor vai de encontro a essas vidas, libertando, Pai, trazendo, meu Deus, refrigério para a alma, para o espírito. Tenha misericórdia, Pai. Que o Senhor esteja com os teus filhos ali nas prisões, que se converteram nas prisões, que o Senhor esteja abençoando essas vidas também, que possamos ficar que nem as 5 virgens prudentes, com o óleo do teu Espírito Santo nas nossas lamparinas, Pai, que não venhamos a dormir, Pai, a dormir sem o sono da indolência, Pai, tenha misericórdia de nós, possamos estar vigilantes e orando, Pai, sem cessar, para que não venhamos dar brecha para o inimigo Satanás agir nas nossas vidas. Pai querido, abençoe cada inscrito do canal, seus familiares, assim como a minha vida e da minha família também, Pai. É que eu te peço. Abençoe os nossos irmãos espalhados por este mundo que tem levado a tua palavra e tem sido perseguidos por causa do teu nome, Pai. Que o Senhor dê força e ânimo para eles, Pai, enfrentarem, meu Deus. Tenha misericórdia, enfrentarem, meu Deus, todo escarnecedor, todo que vem, meu Deus, tentar contra a vida deles, que eles se mantenham firmes, Pai, na tua fé. Lembrando também do teu povo Israel. Muitos se converteram, Pai. O Senhor diz para orarmos pela paz em Israel. Muitos ali vão adorar o anticristo. É bíblico, mas muitos já se converteram a ti e já creem que o teu filho Jesus veio e morreu, meu Deus, na cruz do Calvário. Muitos já abriram os olhos. Tenha misericórdia, Pai, do teu povo Israel, meu Deus, assim como de todas as nações. Tenha misericórdia que eu te peço, meu Deus, que não sejamos como Saul, que foi desobediente, que se rebelou contra o Senhor, mas sim que possamos ser, meu Deus, como Davi, segundo o teu coração. É o que te pedimos, meu Deus, em nome de Jesus. Amém. Obrigada a todos vocês que ficaram comigo até o final desse vídeo. Não deixa de curtir, dar o like, é muito importante. No momento que vocês dão um like, esse vídeo é ranqueado na plataforma do YouTube, para que mais pessoas visualizem e venham fazer parte do corpo de Cristo. Não deixa de comentar, o comentário é muito importante, o que vocês acharam desse vídeo. Amém? Não deixa de compartilhá-lo nas redes sociais com parentes, amigos, conhecidos. As pessoas precisam saber quem é Jesus, o único que pode salvar, o único que traz vida eterna, que traz libertação, que traz a salvação somente em Jesus. Não há outro caminho a ser seguido, a não ser o Senhor Jesus. Amém?
Que Deus abençoe a vida de vocês. Fiquem na santa paz do Senhor Jesus.